Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maria Rita Werneck, apresentadora do canal A Serviço da Administração, e hoje a nossa live saiu do nosso perfil do Instagram e veio aqui para o nosso canal, uma forma de levar também mais conteúdos para você que já é inscrito aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal A Serviço da Administração, se inscreva agora para receber em primeira mão todo o material que o CRA São Paulo produz com muita responsabilidade e carinho para vocês. Bom, antes da gente começar, é bom a gente ressaltar que eu estou sem máscara, porque eu estou sozinha aqui no estúdio, o estúdio onde a gente gravava o CRA Entrevista, que precisou, né, a gente deu uma pausa por conta do distanciamento social, e então a gente resolveu se inovar para continuar mandando conteúdos para vocês através das nossas lives. Então eu estou sem máscara por conta disso. Então você continue usando máscara, não só por você, mas por todo mundo. Bom, gente, o nosso papo hoje é sobre agronegócio, né? Como muitos de vocês devem estar acompanhando, recentemente algumas pesquisas apontaram que o agronegócio foi um dos setores que menos foi prejudicado com a pandemia. Vou perguntar para o nosso convidado se ele não foi o único que teve crescimento nesse momento de crise, não só aqui no Brasil, mas de crise mundial econômica, sem falar na crise mundial da saúde. Para a gente falar sobre isso, para entender por que o agro não para, a gente convidou uma pessoa que é conhecida como Doutor Agro. Será que ele sabe sobre o assunto? Eu estou falando do professor Marcos Fava Neves, que além de ser professor da Faculdade de Administração da USP, em Ribeirão Preto, e da Getúlio Vargas, ele é autor e organizador de quase 60 livros, ou mais de 60 livros, 60 títulos. Também é um especialista na área da administração, com ênfase em estratégia e marketing, além de aplicações voltadas para o agronegócio e para os alimentos. Tudo bem, professor Marcos? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Rita. É um prazer falar com vocês. Eu estou muito animado aí para a nossa conversa. Bom, professor, para a gente começar, eu vou perguntar uma coisa que eu li sobre um texto, né, que o senhor recentemente publicou, que o senhor já começava o texto afirmando que o agronegócio foi o setor menos atingido pela crise provocada pelo Covid-19, pelo coronavírus, né, que causa a doença Covid-19. Por que o senhor afirmou isso? O que é que isso representa? Bom, antes eu queria pedir perdão às pessoas, nós estamos com a rede oscilando aqui, então, se cair, vocês já vão pensando em perguntas difíceis para me fazer, mas eu queria esclarecer o que é o agronegócio para as pessoas que estão, pela primeira vez, entendendo, ouvindo uma palestra sobre esse setor. É diferente de agricultura, né? O que nós temos aí de conceitos principais? Então, a agricultura, pessoal, são as fazendas, é a atividade primária, né, que todos os países têm, então essa é a agricultura. O que é o agronegócio? É quando a gente coloca junto com a agricultura todo o setor de insumos, de produtos que os agricultores compram, como produtos químicos, fertilizantes, mudas, tudo isso daí, e o pós-agricultura, que é toda a parte de industrialização até chegar ao consumidor final. Então, isso que nós estamos falando é uma cadeia agroindustrial, e a agricultura é uma etapa, é aquela etapa que a gente chama do dentro da fazenda. Então, a agricultura é sempre menor do que o agronegócio, que envolve todo esse conjunto. Como você apontou muito bem, Maria Rita, esse setor passou, de certa maneira, menos impactado por essa gravíssima crise, talvez na minha vida profissional a mais grave que eu já vi, que o nosso país e o mundo atravessou. Por alguns motivos, né? Primeiro, porque o alimento é a última coisa que uma família vai cortar num processo de restrição de renda, né? Segundo ponto, o agronegócio no Brasil, ele é fortemente exportador, e nós tivemos uma desvalorização de uns 30% da nossa moeda, então os nossos produtos ficaram mais competitivos para vender, e as importações que concorrem com os produtos no mercado interno ficaram mais caras. Isso também ajudou bastante. Então, o fato das pessoas não cortarem suas despesas com alimentos e o fato da questão cambial ajudou esse setor. Que outro ponto a gente pode colocar também? O clima. O Brasil está colhendo agora uma safra recorde, 250 milhões de toneladas de grãos, uma enormidade. Agora, o agro, a gente, no geral, pode dizer que ele até vai crescer esse ano,
Mas quando você considera os setores do agro, aí os impactos foram diferentes. Por exemplo, no setor de restaurantes, que é muito importante para muitas cadeias produtivas, o impacto é brutal. Em algumas atividades industriais também nós tivemos impactos negativos, mas, no geral, é um ano extremamente positivo para a agricultura brasileira. A gente já consegue, professor, apontar os principais impactos sofridos pelo agronegócio brasileiro, mesmo participando desse momento de uma forma vantajosa, digamos assim, em relação aos demais setores? Interessante a tua pergunta, Maria Rita. Eu acho que o ponto que mais nos beneficiou nesse momento todo foi uma demanda impressionante que está vindo do mundo asiático, principalmente da China. Estão comprando tudo que nós estamos fazendo aqui e o mundo vai caminhar para 9 bilhões de habitantes, né? E 80% desses habitantes estarão na África e na Ásia. Então, esses são naturalmente importadores de comida, porque eles não têm os recursos para fazer o que eles precisam. E quem vai vender para eles no futuro? E já é hoje. Brasil e Estados Unidos, basicamente. Lógico que tem Argentina, tem Paraguai, né, tem outros países também na América do Norte, mas o fluxo de comida no mundo é das Américas para a Ásia e África. Então, nós temos uma perspectiva muito boa aí nesse sentido. As importações estão sendo excelentes, como eu falei para você. Talvez esse ano vamos fechar com 100 bilhões de dólares exportados em produtos do agro, comida brasileira. Isso dá a valores de hoje, 530 bilhões de reais. Imagine você, Maria Rita, 1,5 bilhão de reais por dia é o que está sendo exportado do agro brasileiro. Então, está ajudando muito a manutenção do Brasil nesse momento. A renda também que vem do campo, esse ano, ela é recorde por conta da produção recorde, que eu já te falei, e os preços extremamente bons em reais também. Então, só para fechar essa resposta, a renda do campo nesse ano, não o lucro, tá? A renda, o produto versus o preço recebido, vai passar de 720 bilhões de reais, praticamente 2 bilhões de reais por dia. Então, são números que nos orgulham muito, né? Na verdade, o Brasil, nessa área, conquistou um respeito internacional que nós não temos em nenhuma outra área econômica, área de negócios do nosso país. Professor, já que estamos falando sobre o mercado exterior, a gente sabe que o momento de crise da gente não é só na saúde e na economia, mas também há uma crise política muito grande e, assim, um conflito entre Estados Unidos, China, levando em consideração que a China representa 31%, né, do nosso mercado exterior. Como gestor da área do agronegócio pode se preparar para essas oscilações, né, políticas, que a gente sabe que o que acontece lá fora depois da globalização rebate aqui diretamente. É extremamente importante, porque você citou aí o nosso maior concorrente e o nosso maior comprador. Então, da nossa torcida, quanto mais confusão tiver entre americanos e chineses, melhor é para o Brasil. Na verdade, eles disputam a hegemonia mundial e nós somos a alternativa para abastecimento da China e a minha torcida, a esperança é que eles privilegiem mais o Brasil, porque o Brasil não disputa com eles a hegemonia mundial e sim os americanos. E com isso acontece o que está acontecendo agora. A China prometeu comprar um monte de produtos dos Estados Unidos, né, dentro do todo o conflito que eles tiveram aí no ano passado, não está cumprindo essas compras e tem comprado muito aqui do Brasil. Então, para quem está na agricultura, é muito mais complicado fazer planejamento, e aqui nós estamos falando para experts de planejamento dentro do conselho, porque as variáveis variam mais violentamente. E a agricultura tem um aspecto muito diferente da atividade industrial, quando você considera uma cadeia produtiva, que é o fato de ser uma fábrica a céu aberto. Então, nós temos também todos os impactos vindos das questões climáticas, os impactos vindo de produtos perecíveis,
Então, por exemplo, o setor automobilístico, vai parar por causa do isolamento. Então, você fecha a fábrica, avisa a fábrica de bateria, avisa a fábrica de pneus, avisa todo mundo para também. Na agricultura é ser vivo, não tem como parar. Então, se você for parar um frigorífico, aqueles frangos que estão vindo para ficar do tamanho certinho para ser processado, aqueles suínos, você vai ter que matar e enterrar. Você não tem como parar a cana, fala para o campo, para a cana, para a laranja, porque nós não vamos mais processar. É vivo e vem vindo e sofre com a interferência climática e sofre com um aspecto também que a atividade industrial tem menos, que é uma vulnerabilidade muito grande para o aspecto perecível, para o aspecto de estocagem, porque são alimentos, né, que têm um ciclo de prateleira muito curto, muitas vezes. Por isso que a gente vê que nessa crise, quando deu o isolamento, alguns setores tiveram um impacto muito negativo. Por exemplo, flores. O canal de flores, metade praticamente de flores vai para eventos, vai para casamentos, grandes reuniões, e aí você simplesmente fecha esse canal, e tem flor que é específica só para esse canal, as flores de corte. E o varejo, que representa os outros 50%, ele não dá conta de absorver isso, e o consumidor também não tem esse hábito de comprar tanto. Então, veja você que interessante que é a agricultura, como você está lidando com coisa viva, perecível, é muito sofisticado entender a cadeia de suprimentos e poder antecipar impactos que ela vai ter com os mais distintos riscos que a gente tem hoje. Então, o planejamento nesse setor, ele é muito mais sofisticado do que em outros setores, por essas especificidades que eu estou comentando aqui com você. Perfeito, professor. Bom, a gente já recebeu aqui uma pergunta do Vinícius Biar. Eu vou fazer a pergunta do Vinícius e logo na sequência eu vou fazer a minha próxima pergunta, que eu acho que dá para a gente fazer esse link. A pergunta do Vinícius é a seguinte: boa tarde, quais medidas você acredita que seriam melhor, estimulantes para a alavancagem do agro brasileiro globalmente? Aí eu venho com a minha pergunta. A gente sabe que o agronegócio brasileiro, a tecnologia já faz parte, né, desse cenário, a gente já tem um avanço muito grande na parte da genética e agora com as agrotechs. Avançar nesse setor da tecnologia seria uma forma de alavancar ainda mais o agronegócio brasileiro a nível global, professor? Muito. Tem uma avenida impressionante na questão da tecnologia. E aí, depois eu volto para a pergunta, mas eu vou pegar a sua pergunta primeiro. Aí a tecnologia no agro tem diversas frentes de trabalho. Uma das frentes é essa questão da digitalização, do Big Data, da questão das imagens, que está revolucionando a atividade no campo e permitindo com que você não trabalhe mais numa lavoura com o conceito de hectare, e sim com o conceito de metro quadrado. Porque hoje você tem tecnologia para descobrir exatamente onde está a planta daninha, né, que atrapalha, ela compete com a planta que nós temos interesse comercial, e aí você aplica o produto só na planta daninha, não aplica mais quando eu estudei agronomia, que era X litros por hectare, passava aplicando. Então, hoje você tem atividade muito mais específica. Com isso, permite você economizar recursos, economizar produtos e ter uma produção muito mais limpa ambientalmente. Essa é uma das vertentes. A outra, não menos sensacional, é toda a revolução genética que você tem em cima das plantas, né? O sequenciamento genômico, toda a engenharia que está por trás, que eu já chamaria até de genética 5.0. Você pode entrar numa planta, modificar uma característica dela, e de repente aquela fruta era ácida, você descobriu qual gene que dá acidez, você desliga o gene e a fruta passa a ser uma fruta que é aceita pelo mercado interno. Você pode alterar a respiração da planta. Então, ela abre menos a célula, capta o CO2 que ela precisa para o processo de fotossíntese e perde menos água. Aí você, então, tem uma planta tolerante à seca. Isso é só um pouco do que está acontecendo aí em termos de inovações. E como você falou muito bem também, a ideia dos aplicativos, que hoje permite você juntar vendedor e comprador numa única plataforma, fazendo transação direta, com custo de transação muito menor e possibilitando
uma eficiência, um desperdício, fora tudo que vem com a pandemia agora. Home office, né? A ideia da eficiência das reuniões, enfim, eu estou muito animado com o ganho de competitividade que nós tivemos nos últimos anos e também a mudança comportamental com a pandemia. E voltando só para concluir aquela primeira pergunta, o Brasil tem uma chance muito grande de protagonismo, ele é líder mundial de muitos produtos que são consumidos. O principal que eu posso dizer para vocês é a soja. A soja é energia pura. Você faz tanta coisa com a soja, é alimentação humana, alimentação animal, é biocombustível, e o Brasil domina simplesmente 50% do mercado mundial de soja. Um único país. E eu prefiro ter soja do que ter bomba atômica, porque a soja eu como e eu não como a bomba atômica. Então, eu acho que o protagonismo nosso com a agricultura é extremamente importante, e se eu pudesse, talvez, dizer onde que tem a dor principal, que o governo, que foi a sua pergunta, poderia ajudar a responder, é na questão do crédito. Né? A questão do crédito, porque a agricultura tem um nível de endividamento elevado e ela tem um desencaixe muito grande do momento do investimento e do momento onde você vai ter o produto. Por exemplo, se você quer ter cana para poder fazer açúcar e etanol, você vai ter que investir 1 ano e meio antes dela ficar pronta. Se o clima não te ajudar, ela não fica pronta. Laranja, 3 anos, até que venha uma fruta para você poder vender. Então, é uma situação muito complicada que vai envolver uma engenharia muito sofisticada no futuro para as questões de financiamento e de crédito do setor. Professor, como o Brasil, né, pode se proteger dessas ameaças relacionadas às importações? Por exemplo, a China anunciou uma suspensão, né, da importação de carnes para alguns frigoríficos. O senhor acha que já é hora do Brasil criar um selo ou sugerir uma criação de um selo globalizado, até de qualidade mesmo? Olha, o produto do Brasil já é visto como um produto de bastante qualidade. Aonde pega um pouco, que a gente pode explorar depois, se vierem perguntas ou numa pergunta tua, é na questão ambiental. Então, assim, nós somos muito competitivos para exportar em virtude da escala produtiva que o Brasil tem, da tecnologia adotada, dos produtores que nós temos. Perdemos um pouco na logística, mas esse governo nessa área tem tido um desempenho bastante elogiável e deve melhorar muito ainda nos próximos anos com as concessões, privatizações. Então, eu diria que nós temos uma oportunidade muito grande de continuar abastecendo o mundo, resolvendo ainda alguns problemas que a produção brasileira tem. Professor Márcia Panzardi, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, tá, Márcia? Desculpa. Ela quer saber o seguinte: a riqueza gerada pelo agronegócio movimenta outros setores da economia diante dessa grande participação, né, que o agronegócio tem no PIB brasileiro? Como é que fica essa relação? É muito importante a tua pergunta. Veja o que eu falei. Só no campo, entre as lavouras e as atividades de pecuária, são 720 bilhões de reais gerados por ano. Esses 720 bilhões é o preço recebido, tem todo o custo de produção, todos os insumos comprados, toda a questão de mão de obra, né? Só na laranja, por exemplo, com colheita, o setor investe 3 a 4 bilhões de reais por ano. Então, veja só, são colhedores de laranja que vão receber R$1.500, R$2.000 por mês e vão poder movimentar a atividade econômica. E eu estou falando para você só do elo agrícola. Então, você imagina quando você vai para uma indústria de alimentos, o tanto de emprego que ela gera, para as usinas de açúcar e etanol, o tanto de empregados que tem lá, que estão gastando nas cidades onde eles vivem, avançando também para os mecanismos de distribuição de alimentos, para restaurantes. Então, todo esse grupo de profissionais tem os seus salários garantidos pelo funcionamento dessa cadeia produtiva. E isso é gasto na construção civil, para comprar automóvel, né? No shopping centers, para comprar roupa e outras coisas mais, movimentando a economia. Então, eu acho que é muito importante, e o respeito que
que a sociedade brasileira dá hoje ao agronegócio, é porque, se você for olhar bem, todo mundo fala, nós precisamos melhorar a saúde, não tem dúvida, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, ficou evidente a importância do SUS e cada vez melhor. Nós precisamos melhorar a educação, nós precisamos melhorar isso, melhorar aquilo, tudo é gasto. Então, nós precisamos ver onde vem o caixa, né? Tem que arrecadar para poder fazer esses gastos. E hoje, nós temos no agronegócio brasileiro o principal gerador de caixa da nossa sociedade. Terminou o mês de junho, do que o Brasil exportou ao mundo, 61% foi do agronegócio. Os outros setores, todos da economia brasileira, minérios, 39%, e o agro, 61%. Então, antes de mais nada, é o gerador do nosso caixa, né? É o gerador de parte importante dos nossos tributos, que depois vão ser investidos para melhoria social. Então, esse respeito é importante que a gente tenha, porque você não pode atacar quem paga a tua mesada, né? Essa que é a brincadeira ou a relação com esse tema que você trouxe, uma pergunta excelente, né? Como isso daí abastece os outros setores da economia. Professor, falando sobre questão do meio ambiente, né, a Doroteia Alves Ferreira, ela quer saber o seguinte: qual a opinião do senhor sobre a adesão do RenovaBio pelo setor sucroenergético em uma visão mundial? O que é que o senhor pensa sobre isso? Antes de mais nada, o que é o RenovaBio, para quem está nos ouvindo? Ele é um programa de descarbonização. O que significa isso? Ele vai buscar maior eficiência na atividade, com mecanismos que possam, através dessa eficiência, sequestrar carbono ou deixar de emitir, é a mesma coisa, para que você tenha um balanço melhor. Então, quem provar que está mais eficiente sequestrando carbono, recebe um crédito que vai ser pago pelas distribuidoras de combustível. Então, com isso, nós vamos ter uma maior competitividade para o etanol, que é um exemplo muito interessante de energia renovável. Então, o RenovaBio, ele é um dos programas de descarbonização mais modernos do mundo, e ele compõe um pacote que o Brasil tem na área ambiental, e a tua pergunta permite eu comentar um pouquinho mais desses temas, que envolve um código florestal. Tá? Se vocês querem aprender a defender a agricultura brasileira no exterior, eu vou dar para vocês 4 argumentos de maneira bem rápida aqui. Primeiro, é o código florestal mais rigoroso do mundo. Pra vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, 20% da área de uma fazenda precisa ser convertida de volta na mata original que tinha ou compensar no mesmo bioma. Segundo ponto do Brasil ambiental, 2/3 do nosso país não são usados. Eles são matas originais, tá? A agricultura está usando aproximadamente 25% do país, considerando a pecuária. Também você não encontra outro país no mundo produtor de comida com um índice como esse que eu comentei com vocês. Terceira questão, o Brasil tem 45% da sua matriz de energia vinda de fontes renováveis. Entre elas está a hidroelétrica, está a biomassa de cana, responsável aí por 10% a 12%, e quando você olha o mundo, no geral, é 17%, e os países mais desenvolvidos, 10%. Então, veja a dificuldade que vai ter, por exemplo, uma União Europeia, para pular de 10% de energia renovável na sua matriz para 45%, que é o caso aqui do Brasil. E o último ponto é o programa de biocombustível mais forte proporcionalmente do mundo. A maior proporção de uso de biocombustível na matriz de combustível de automóveis é no Brasil. São Paulo, por incrível que possa parecer, ela não usa essa propaganda, mas ela poderia usar, é a megalópole do mundo com a matriz de combustível mais limpa que tem, por conta justamente do etanol, que polui ao redor de 20 a 30% do que polui a gasolina. Então, esses são pontos muito fortes aí do Brasil, que eu comentei com vocês, só que o desmatamento ilegal da Amazônia é um tema extremamente sensível. E a sociedade mundial praticamente ignora
todos esses altíssimos indicadores que nós temos e presta atenção na destruição ilegal da floresta amazônica. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, parar com isso, com essa atividade criminosa que lá existe, para que isso não prejudique a imagem do Brasil, porque é uma das áreas mais importantes que nós temos para crescer, é justamente na questão do pagamento por serviços ambientais. E o Brasil é talvez o principal país que vai receber em relação à questão do meio ambiente, nessa moeda que volta a ficar importantíssima assim que a sociedade sair do ano de 2020, onde vai ter uma depressão econômica, essa questão toda da saúde. Vocês podem guardar o que eu estou falando aqui. A partir do ano que vem, a questão ambiental volta com muita força e, para o Brasil, é uma mega oportunidade. Professor, já que a gente está falando, né, sobre um futuro próximo após essa pandemia, quais são as expectativas do senhor, né, para o setor do agronegócio? A gente já consegue falar sobre tendências que surgiram ou que se fortaleceram com esse momento? Quais são as previsões do senhor, digamos assim? Olha, tem muita coisa pós-pandemia que poderia resumir aqui para vocês. Eu convido quem tiver interesse, tenho uma coleção de filmes com o meu nome no YouTube, tudo isso lá analisado, e o nosso canal também, o doutoragro.com, vocês têm tudo gratuito, esses livros que estão aí atrás, digitalizamos, tudo gratuito, justamente para criar oportunidades aí para as pessoas. Nós temos uma mudança muito grande comportamental pós-pandemia que vai afetar o agro. E eu acho que uma das questões mais importantes é a exigência por qualidade e por sanidade, tá? Porque nós estamos vivendo hoje uma crise sanitária. Então, vai levantar a régua dos sistemas produtivos, não só no Brasil, que já tem uma régua boa, mas em outros lugares do mundo. Estamos vendo agora como que nos Estados Unidos tinha problema de produção, própria Alemanha, né, muitos países que ficam, muitas vezes, impondo regras aqui para o Brasil, quando vai olhar o próprio quintal, está precisando também dar uma acertada lá. Mas é um conjunto de oportunidades grandes que vem a partir dessas mudanças todas, e o Brasil também deu muita sorte, porque como ele tinha produto para fornecer, uma coisa muito difícil, para quem trabalha com comércio internacional sabe disso, é você conseguir abertura de mercados, né? Negociação, protocolo, sanidade, barreira tarifária, não tarifária, aquele monte de coisa. Como o pessoal, nesses últimos 3 ou 4 meses, se viu com problema de abastecimento, eles vieram para cá e abriram os seus mercados para as empresas brasileiras conseguirem exportar. Egito, Tailândia, muitos casos interessantes de economias emergentes. E uma vez feito o negócio, aprovou o produto, as partes se conheceram, é difícil voltar atrás. Então, eu acho que nós temos essa oportunidade de reduzir até um pouquinho a nossa dependência pela China, desenvolvendo esses outros mercados extremamente populosos, que estão se urbanizando, demandando mais produto industrializado, carne, do que aquilo que ele comia no campo, e isso tudo tende a beneficiar o crescimento do Brasil nos próximos anos. Então, eu estou muito animado com as perspectivas para a nossa sociedade na questão do agro nos próximos 10 anos, porque vai crescer a população, e um dos únicos lugares do mundo que pode responder de maneira sustentável, agregando área, sem arrancar uma árvore sequer, é aqui no Brasil, porque ele tem uma área gigante de pastagens, hoje subutilizadas. Então, nós temos uma possibilidade muito grande na agenda dos produtos aí do agro para crescer com essa sustentabilidade. E como podemos esperar as negociações das safras para o próximo ano, já que quando iniciou essa pandemia, as negociações já estavam feitas, enfim, como é que o senhor acha que as coisas irão acontecer? Hoje, Maria Rita, o produtor rural está muito mais ligado, né? Aquela imagem do produtor rural Jeca Tatu, lembra que há 10, 15 anos a gente via? Hoje são jovens que fizeram ADM
e estão lá no campo usando todo tipo de tecnologia, fizeram agronomia, que hoje já não é mais um curso como eu fiz, hoje ele já é um curso de negócios muito mais vigoroso, é uma moçada que adota inteligência artificial. Quando você vai ver, você se assusta, né? Transformaram aquilo numa fábrica a céu aberto, mas totalmente automatizada, é uma loucura. Então, isso tudo me deixa animado com as questões aí de gestão, com os desafios que nós temos para atingir esses resultados aí. Então, eu acho que o recurso humano hoje, ele é muito mais competitivo, e isso faz com que ele esteja muito mais atento aos mercados. Então, veja que curioso, só para concluir a tua pergunta, tem produtor que já vendeu, e hoje você pode fazer isso, aproveitando o câmbio que está bom, ele já vendeu 60% do que ele vai plantar em setembro e outubro. Tem usinas de cana que já venderam o açúcar parte do açúcar da safra 22, 23. Aproveitaram esse câmbio, que a meu ver está muito desvalorizado, preço internacional, fixaram, e algo que você vai produzir, você já tem o preço garantido para esse produto. Aí eles conseguem travar também a compra de insumos, né? Que a maioria dos insumos são importados, portanto, também varia com o câmbio. Uhum. Você faz uma operação casadinha e consegue ter rentabilidade na agricultura. Então, aí é o que você falou. Tem gente que já está vendido 2 safras para frente já. Professor, nessa sua resposta, o senhor falou um pouco sobre a época quando o senhor fez faculdade, que é diferente dos atuais universitários que estudam agronomia, que tem o agronegócio inserido. Estou falando isso porque no início da nossa live, o Jefferson Martins, se eu não me engano, é o Jefferson Martins, ele queria saber se no ensino superior, se o senhor acha que falta mais conteúdos práticos, né, que levem o profissional que está estudando o agronegócio mais para essa lida, né, para esse dia a dia de business. Pela resposta do senhor, acredito que o senhor acha que as coisas estão fluindo de acordo com o que o mercado está exigindo, ou o senhor acha que ainda pode melhorar mais nesse quesito? Maria Rita, sempre pode melhorar, as escolas estão com currículos interessantes, se modernizando, e eu acho o seguinte, pós-pandemia, eu observei uma coisa impressionante desde março. Eu vi a USP, que vocês conhecem bem, eu vi a GV ir para o online em 10 dias. E nós estamos falando de milhares de pessoas, não é o curso digital que tinha de pós, nós vimos uma graduação ir para o online. O que vai acontecer pós-pandemia? Não vai, na minha opinião, não vai voltar a ser 100% como era, nós vamos parar no meio do caminho. E por que eu acho que essa minha percepção é importante para responder a pergunta que foi feita? Porque vai ser muito mais fácil você fazer cursos em outras universidades, porque você não vai representar custo nenhum para ela, você vai entrar no sistema e quando muito alguém vai precisar controlar a tua presença e corrigir os teus trabalhos e as tuas provas. Então, nada impede que um aluno, agora com mais facilidade, que está fazendo FEA, que está fazendo GV, está fazendo FAAP, ele assiste uma matéria na Exalc que é online, e valendo para o currículo dele. Então, a minha esperança é que as altas posições administrativas das nossas universidades voltem com um novo modelo de universidade a partir de 2021. Temos mais 6 meses ainda para planejar, mas a ideia é o seguinte, mais flexibilidade, mais Uber, né, melhor uso de recursos para permitir o jovem hoje que quer ter esse conhecimento, ele encontrar e poder fazer. Nós tínhamos algumas aberrações aqui, que do lado da gente aqui tem a Unesp, do lado, a 25, 30 minutos, e os alunos da Unesp não conseguem fazer matérias na USP, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que essas questões todas, agora com o digital e com um pacote de matéria sendo oferecida pelo Zoom, pelo Teams, né, pelo Meet, que são as plataformas que estão usando, vai permitir com que as pessoas entendam isso. Por último, quanto conteúdo, quantas lives foram digitalizadas, né, não estão hoje em páginas do YouTube, com debates muito interessantes nos últimos 3 meses. Eu acho que o
volume de conteúdo que subiu para a web nos últimos 3 meses é algo que, não sei, não foi em 10 anos. Isso tudo é gratuito, né? Então, por exemplo, nós tivemos na semana retrasada, umas 2 semanas atrás, um debate sobre o Arco Norte. O que é o Arco Norte? A exportação do Brasil lá por cima, pelo Porto de Alcântara e outros, né, que são mecanismos que vão ser privados. Então, se eu quiser descobrir um pouco mais sobre o Arco Norte, tem lá uma live com 5 especialistas e o meu conhecimento sobre o Arco Norte melhora um pouco. Então, veja, a digitalização vai facilitar muito a vontade desse aluno de ter acesso a matérias que na faculdade dele, quadradinho como era, ele antes não tinha. E para esse aluno, né, que está saindo da universidade, que está entrando no ambiente profissional do agronegócio, onde o senhor acha que para ele estão as novas oportunidades? Como é que ele pode começar nesse mercado, já buscando essas novas oportunidades que surgirão com o fim dessa pandemia? Porque, como o senhor falou, o comportamento das pessoas mudou, o comportamento empresarial mudou. E onde é que estão, né, professor, essas oportunidades no agronegócio agora? Olha, muito interessante, Maria Rita. Você tem que fazer um passeio pelo agro para saber as principais oportunidades. Então, por exemplo, se você começar no setor de insumos, né, produtos químicos, fertilizantes, você precisa de muita gente descobrindo inovação. Moléculas mais eficientes, máquinas eficientes, né, o Big Data, todo esse tipo de coisa. Se você vai para gerir fazenda, o cara tem que ser bom em 3 coisas: financeiro, agrícola e custo de produção. Essas 3 questões são muito importantes para ele saber a hora de comprar, a hora de vender, administrar a fazenda como um brinco, né, bonita, você vê aquela lavoura linda, e cuidar do custo como um campeão. Então, essas características são muito importantes. Se você vai para uma agroindústria, gente que entende de processos, de supply chain, que entende também de inovação, de produtos, entra toda a parte de design, de marcas, de embalagem, que para uma fazenda não tem. Mas para uma torrefadora de café, que hoje consegue, via o QR Code, né, o consumidor de café lá nos Estados Unidos, ele consegue ver o filminho da fazenda que produziu o café no Cerrado, né, e todo o storytelling, quer dizer, você tem uma questão muito grande. Na distribuição, entender bem de logística, entender de design de lojas, formatos de distribuição, na questão do restaurante, toda a parte de culinária. Então, você tem, para todo mundo, uma possibilidade muito grande de fazer aplicações na cadeia do agronegócio. Por trás disso tudo, seguro, especialistas em seguros, especialistas em financiamento, em crédito, especialistas em certificação de produtos, né, em design, enfim, uma série de coisas que estão por trás, que são os serviços necessários para que os sistemas funcionem bem. Até segurança no campo, por exemplo, é uma área espetacular, porque você tem produtos extremamente valiosos e um mecanismo de segurança ainda muito precário. Quer dizer, para empresas de segurança, o agronegócio é um filão hoje para atuação. Então, assim, eu acho que é difícil, nutrição, né, a questão de saúde dos alimentos para poder comunicar. Eu acho que não tem setor hoje do estudo no Brasil que não permite aplicação na área de agronegócio. Ou seja, é um campo muito vasto, né, professor? Ele porque ele vem desde estudos de comportamento de consumo, né, que nós na ADM fazemos muito, até lá para trás com o laboratório. Gente tentando descobrir molécula, mexendo com engenharia de planta, quer dizer, se você olhar estudo aí, é uma loucura, né? Uma infinidade de possibilidades, né? Perfeito. Bom, professor, eu tenho 2 pessoas aqui, a Gabriela Barbosa e o Claudinei José Pereira, querendo falar um pouco sobre a visão que se tem no Brasil, que a agricultura é uma empresa familiar, né? Por muitos anos se falou muito isso, que os grandes aglomerados da agricultura eram regidos, eram dirigidos por grandes famílias. Eu queria saber a opinião do senhor, se ainda continua dessa forma, né? Se os grandes aglomerados da agricultura ainda são detidos na mão de poucas famílias, e qual a visão o senhor tem disso, se sim, se essa resposta for positiva, no impacto negativo, né, do desenvolvimento do agronegócio perante o mercado internacional?
A pergunta também é muito interessante, depende do produto que você está falando. No geral, olha que bonito, 50% da agricultura brasileira, da produção do agronegócio brasileiro passa por cooperativas, 50%. E a Bacana. cooperativa é um modelo de socialismo que deu certo, porque ela tem mérito, distribui resultado conforme você usou, ela faz o pequeno se tornar grande, e então você tem que 50%. Você vai, por exemplo, no algodão não dá para um pequeno produtor participar, porque o algodão é praticamente todo automatizado, e uma máquina custa uma fortuna, então você não vai fazer uma área pequenininha com algodão, o algodão são áreas grandes. Então você veja, esse setor que o Brasil tem, que é extremamente importante, que é a produção mais certificada do mundo, é a brasileira, né, com padrões ambientais rigorosos. Sabe quantas pessoas tem no algodão produzindo? 1.500. Então, são poucas pessoas. Quando você vai no café, por exemplo, que é uma atividade de áreas pequenas, você tem um universo muito maior de produtores. Só a Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, maior do mundo, ó, empresa número 1 do mundo, ela tem 13.500 donos, que são 13.500 pequenas famílias. Então, eu digo que na agricultura tem espaço para todos os tipos de dimensões, né? E dependendo da cultura, você é obrigado a ter uma dimensão maior, como eu expliquei para vocês, por causa do maquinário. Não adianta eu produzir manualmente algumas lavouras como soja, algodão, essas que são de escala, né? É difícil eu fazer uma área pequena e ser competitivo. Mas se você vai para a agricultura periurbana, para a questão toda de hortícolas, é tudo pequenininho, né? Produção de flores, são pequenos produtores em Olambra, ao redor de praticamente todas as cidades você tem pequenos produtores de hortaliças, enfim, dependendo do setor que você está falando, você tem uma característica ou outra característica. Mas o pequeno, hoje, e o médio, tem acesso à tecnologia se ele tiver a cabeça aberta, porque as cooperativas estão fazendo todo o processo de digitalização dos produtores, tá? Então, eu acho que sim, a agricultura tende a ficar com menos gente, como toda atividade econômica, ela vai estar passando por concentração, né? Mas a forma de você ser grande sendo pequeno é via cooperativa, e aí guardem bem esse número, 50% do que nós temos passa por cooperativas. Maravilha, era uma informação que eu não sabia, acredito que muita gente, né, também não sabia desses 50%, né, do nosso agro dominado pelas cooperativas. Que notícia boa. Professor, antes da gente seguir com a nossa live, com o nosso programa, né, online, eu vou pedir para você que está assistindo essa live, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, tá bom? Também curta o nosso vídeo, porque isso é bastante importante para a gente estar bem ranqueado aqui no YouTube. Então, quanto mais curtidas, quanto mais visualizações a gente tiver, melhor, que a gente consegue levar mais conteúdos para você. E também você sabe que pode compartilhar essa live com seus contatos. É só pegar o nosso endereço aqui e compartilhar nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim. Bom, professor, já que o senhor falou sobre os pequenos e médios produtores, a minha próxima pergunta está relacionada ao apoio financeiro, né? A gente sabe que essa crise pegou muita gente desprevenido e os pequenos e médios produtores, enfim, precisaram ter esse apoio. Eu queria saber qual orientação o senhor daria, uma dica, enfim, para aquela pessoa que está precisando, né, buscar ainda, está no meio dessa crise, a gente não sabe quando vai ter um fim, acredito que estamos perto, com fé em Deus logo vai passar, mas a pessoa está buscando, né, um auxílio financeiro, um apoio, como se precaver, como saber o melhor investimento, o melhor apoio mesmo nessa hora. Bom, nós estávamos entrando talvez no melhor ano da agricultura brasileira. Até dezembro, se você vê entrevistas minhas, estavam nessa linha. Nós tínhamos câmbio bom, nós tínhamos crédito por conta da taxa de juros muito mais baixa, nós tínhamos a confiança de volta às pessoas, enfim, íamos nadar de braçada esse ano. Aconteceu esse evento, que prejudicou todo mundo, e toda vez que você tem um risco elevado, o crédito some. As pessoas têm medo porque não sabem o que vai acontecer. O consumo some, o crédito some, e foi, em parte, o que aconteceu e está acontecendo ainda durante a pandemia. Veja que virada.
era para ter o dinheiro mais barato, em virtude da taxa de juros baixa dos últimos 10 anos, e aí virou, e apesar do juro estar baixo, ele não está chegando por uma crise de confiança, por uma preocupação toda que as pessoas têm. Por outro lado, o governo, que nessa área também vem sendo tocado com maestria, conseguiu, mesmo com toda a dificuldade, com o cobertor curto, entregar um plano safra muito bom aí para a agricultura, e o plano safra privilegia a pequena e média produção, privilegia carbono, privilegia tecnologia, ou seja, um plano muito bem montado. Então, as linhas oficiais vão chegar para os pequenos produtores, esse é um ponto, né? Não tudo que ele precisa, mas um pouco vai chegar. Segundo, é muito importante ele buscar apoio nas suas associações, participe, para que ele tenha noção, toma muito cuidado com o endividamento, tá? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, olha, fique melhor antes de ficar maior, porque muita gente que ficou maior ficou pior. Então, muito cuidado com a questão do endividamento. Se você receber um pouquinho a mais, tenta ficar mais competitivo antes de fazer uma expansão que pode te levar a ficar aí pior. Então, se cercar, né, mente aberta, se cercar dos modelos coletivos, cooperativas, associações, que vai ajudar um pouco mais aí os produtores. O que está crescendo muito também, Marita, são as cooperativas de crédito, né? E isso também faz com que o produtor tenha mais acesso. E você me pergunta, e o futuro? O futuro vai ser uma loucura, né? Eu acho que, veja só, outro dia, por mecanismo de crowdfunding, eu investi numa cervejaria lá de Piracicaba, entrando num site, e entrei e participei com eles. Veja que interessante, eu vou fazer uma lavoura, né, vou fazer um investimento, eu coloco lá no CRIA ou em outros mecanismos, coloco lá, e o que impede no futuro que um bombeiro aposentado do Texas, olha, esse cara vai plantar soja lá, tem garantia, tem segurança, tem seguro, e ele está prometendo 3% em 4 meses. O meu dinheiro aqui não rende nada, eu vou botar lá $2.000, $5.000 na propriedade dele. Então, tal como a gente está vendo aí o Alibaba, né, as plataformas mudando radicalmente a forma de transações, no crédito também eu acho que se tem uma coisa que vai revolucionar nos próximos 5 anos, é a conexão direta entre quem precisa do dinheiro, quem tem o dinheiro, via essas plataformas todas aí que a gente viu. Perfeito. Professor, a gente consegue elencar quais foram os principais produtos, né, que tiveram um crescimento nesse momento? Por exemplo, a laranja, né, é uma fruta que tem um alto teor de vitamina C, então a gente faz uma relação, né, com a questão do vírus, do novo coronavírus. A gente consegue apontar esses produtos, professor? Conseguimos sim. Os produtos para o mercado externo, por conta do câmbio, todos eles praticamente tiveram ganhos, tá? E aí nós estamos falando principalmente da soja, do milho, do algodão e das 3 carnes, do café, a carne de frango, de suíno e boi, cada uma dessas, o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele ocupa 20-25% do mercado mundial. O suco de laranja se beneficiou também por conta não apenas do câmbio, mas nos Estados Unidos e na Europa, que são os principais tomadores de suco, e essa cadeia do Brasil é uma das mais bonitas que tem, ela exporta entre 90% e 95% do que ela produz. De cada 10 copos de suco de laranja que um europeu toma, 9 vêm do Brasil. Olha que orgulho para a gente poder falar isso. Como o consumo subiu, que as pessoas estavam buscando imunidade, ela também se beneficiou não apenas pelo câmbio, mas também pelo aumento do consumo nesses principais mercados. Quem está um pouco abaixo esse ano, que também é agronegócio, é o setor de papel e celulose, o setor de couros e outros que não tiveram nenhum benefício aí com a questão da crise. Mas, basicamente, os que ganharam são esses aí que eu falei na questão do mercado externo, e no mercado interno também. O suco de laranja cresceu, o ovo cresceu bastante, o consumo, as carnes mais baratas tiveram um crescimento importante também, porque houve migração de consumo, as frutas cítricas, como limão,
Então, tudo que está ligado aí à saúde, o que está ligado à facilidade para a gente fazer em casa, como é o caso do ovo, né, com as pessoas ficando lá no isolamento, eles, de certa maneira, passaram sem grandes pancadas aí. Quem levou pancada foi flor, como eu já comentei aqui, hortícolas, no começo também levou, porque você fechou os restaurantes, né? E aí você imagina o quanto que não vai de salada, né? Não vai para esse canal. Então a gente chegou a ver aquelas imagens tristes lá, né? Nos entrepostos de distribuição de produtos sendo jogado fora, mas aí a adaptação veio e aconteceu, tá? Então, basicamente, essa seria aí a listinha de produtos ganhadores e perdedores. Professor, aproveitando esse gancho que o senhor deu agora, falando sobre essa triste imagem, né, de produtos sendo jogados fora, a gente sabe que o brasileiro, assim, vou falar brasileiro, mas o Brasil de uma forma geral, desperdiça muito alimento. E aí eu queria relacionar esse desperdício de alimento com a questão de o agronegócio brasileiro, ele é sustentável? A gente tem esse lado da sustentabilidade, que é a questão do aproveitamento, do não desperdício, mas quais são os outros pontos que agregam a sustentabilidade para o agronegócio e saber se o Brasil ele tem desenvolvido esses outros pontos? Legal, Maria Rita, primeiro perdas, tá? E depois a gente vai para a sustentabilidade. As perdas, elas são maiores hoje no varejo, na casa das pessoas, por incrível que pareça, a maior perda é na casa das pessoas, depois vem no varejo, vem no restaurante, e aí vem vindo para trás, por incrível que possa parecer. E parte disso, com o consumo mais consciente, está reduzindo, e com a digitalização hoje, você vai permitir coisas muito interessantes, como as ligações diretas, saber os volumes que cada um tem para poder observar. Outro dia eu estava vendo muito interessante um aplicativo na Europa, que ele mostra as padarias que estão, os entrepostos, restaurantes, padarias que estão com produtos que eles precisam vender, eles sobem no aplicativo com desconto e as pessoas vão lá e compram. Você tem hoje campanhas também para comprar produto feio, dizendo, eu sou feio, mas eu sou saudável. Então, você tem muita coisa bonita acontecendo nessa questão aí do desperdício. Pro lado e outra coisa muito interessante que foi fruto dessa pandemia, graças a Deus, que é a possibilidade finalmente aprovada no Brasil, depois de 20 anos de briga, agora passou goela abaixo, que é dos restaurantes doarem a comida que não foi usada para instituições de caridade. Se você imaginar o contrassenso que isso era proibido até 3 meses atrás, tinha que jogar fora o que tem de não consumido num restaurante, pensar que tem gente passando fome, graças a Deus isso foi resolvido. Impressionante, né? E aí, quando você vai para a sustentabilidade, no agro, é igual o que se fala para as empresas, né? Aquela ideia lá dos 3 P's, que é o People, Planet e Profit. Pessoas, planeta e lucro. Você tem que trabalhar nessas 3 áreas aí para conseguir o selo de sustentável. Ou seja, você primeiro tem que ser rentável, você tem que cuidar bem das pessoas, com tudo que hoje nós estamos vendo aí de geração de oportunidades, né? De tratamento, enfim, toda a questão da pessoa e a questão do planeta, que é aquilo que eu já abordei na outra questão. Essa é a visão holística da sustentabilidade que se aplica ao agro também. Tem que melhorar em cada um desses 3 P's sempre, gerando emprego saudável, né, gerando proteção ambiental, gerando atividade de lucro. Só para dar um exemplo, pega outra vez a cadeia da laranja, né, que eu estou com os números aqui na minha cabeça. A laranja, no Brasil, ela usa somente 400 mil hectares, tá? 400, para quem não sabe, campos de futebol, 400 mil. O Brasil tem 851 milhões, ela usa 400 mil. Esses 400 mil, vamos lá primeiro para o pilar econômico, ela traz por ano para o Brasil 10 bilhões de reais, com as exportações todas. Só em colheita, para mão de obra, eu já falei para vocês quanto que ela paga. E se você for olhar, e fora os outros insumos todos que eles estão comprando. Se você for olhar na questão ambiental, tá? Dentro das propriedades de laranja, você tem 180 mil hectares preservados. Então, olha que bonito, para cada 2,5 hectares que ela usa, ela preserva um com mata original.
Quer dizer, olha a sustentabilidade toda aí, certificado, tem suco orgânico hoje, enfim, práticas trabalhistas muito superiores, né, que as que existiam nos anos 80 ou 90, gerando oportunidades e ocupando uma área pequena. É isso que a gente quer para o Brasil, né, que a gente possa ocupar parte das nossas áreas, trazer bilhões lá de fora, como fornecedor mundial sustentável de alimentos e gerar o nosso desenvolvimento. Esse é o caminho para a sociedade brasileira. E, olha, eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, eu estou no CRA, não estou num público agro, né? É o único caminho para a sociedade brasileira. Não há outra chance aberta para a nossa sociedade no mundo que não a de ser fornecedor mundial sustentável de alimentos. Nós podemos ter automobilístico, exportar um pouco, mas domínio mundial só na área de alimentos. Não há outra área, na minha opinião, aberta para a nossa sociedade. E, professor, qual a mudança, então, no comportamento, né, da sociedade que a gente já percebe com esse impacto do novo coronavírus já viabilizaria, né, essa questão que o senhor acabou de mencionar, esse agro mais sustentável? Veja, a pressão das pessoas, né? Acho que hoje todo mundo no Brasil é muito mais ambientalista. E hoje o respeito que se tem pela atividade da agricultura, da produção de alimentos no Brasil aumentou muito, porque as pessoas durante a pandemia viram gôndolas vazias nos Estados Unidos, na Europa, e aqui todo mundo tinha o supermercado cheinho à sua disposição. Aí você vai falar, Marcos, tem gente passando fome? Tem, mas é problema de renda e não problema de produto disponível, tá? Essa é outra forma de resolver. O produto está lá na esquina para ele comprar. E eu acho que a demanda ela está muito mais exigente hoje, o que você falou, o comportamento do consumidor, no sentido de conhecer mais, de pedir mais respeito, de pedir a integração total com o meio ambiente. Então, nós temos essa chance muito grande na sustentabilidade. Não é, pelo amor de Deus, quem trabalha com isso é uma pessoa obsoleta. Não é agricultura versus meio ambiente. Agricultura e meio ambiente são irmãos gêmeos para o Brasil conquistar essa posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos. Porque, na verdade, os dois são mina de ouro. Produzir comida e vender é mina de ouro, e produzir serviço ambiental aqui no Brasil, sequestro de carbono, é mina de ouro também, porque isso vai ser pago cada vez mais pelas sociedades desenvolvidas em direção ao Brasil. Então, é um conjunto muito grande de oportunidades desses que são irmãos gêmeos, agricultura e ambiente. Perfeito, professor. Com essa última resposta, né, do professor Fava, a gente entende a importância, né, de aliar as duas coisas, que o negócio, ele muito bem pode ser sustentável, eles não podem se dissociar, principalmente no atual mundo que a gente está vivendo. Professor Marcos, eu quero agradecer muito a participação do senhor por ter aceito o nosso convite. É um aprendizado que a gente... Na verdade, a gente teve um MBA de agronegócio aqui hoje, né, gente? Acredito que muita gente começou sabendo um pouquinho, já está terminando essa live se achando expert em agronegócio. Maria Rita, eu queria agradecer vocês, parabenizá-los pelo conteúdo de qualidade que vocês estão gerando, né? Eu sempre escuto falar muito bem do Conselho, principalmente pela professora Ana Iqueda e o professor Marcos Campomar, que tiveram sempre juntos aí com vocês e me brifaram das atividades feitas. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, sabe? Porque esses conteúdos todos que vocês estão gerando, mais uma vez, qualquer um no Brasil vai poder assistir e entender um pouquinho mais de setores diferentes, de práticas administrativas diferentes. Então, parabéns por contribuir com a educação brasileira. Muito obrigada, professor. Bom, um grande abraço para o senhor, saúde, fique bem, sucesso, né? Depois que essa pandemia passar, a gente vai poder se falar novamente, espero, com novas novidades. Vamos ser redundantes, novas novidades. Tá bom, obrigado, viu? Valeu. Até logo.